E aí, pessoal, tudo bem? Belezinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguindo então, dizer um pouquinho de alguns conceitos sobre desenvolvimento e programação. A gente vai ver dois conceitos nessa aula, tá? Então a gente vai ver um pouquinho sobre overload e overriding. Sobre escrita é o overriding e sobrecarga que é o overload, tá? Então vamos entender como é que funciona e qual que é a diferença entre eles, tá? Isso é uma perguntinha que os professores adoram fazer nas provas. Acredito que caia também em certificação, essas coisas. Então é legal você entender como é que funciona cada uma, para você poder compreender a diferença entre eles. Beleza? Então vamos criar um novo projeto. Então a gente vai ver mais o conceito. Então a gente vai usar uma aplicação de console para a gente poder validar esses conceitos, tá? Então aqui, ó. Conceitos. Orientação objeto. Aqui conceitos ó. Pedir para gerar a aplicação. Nossa versão aí que tem o suporte 3.1. E olha só, na versão 5.0, tipo, já não logo expira aí. Pessoal, se tiver que migrar, usar alguma outra versão, acho que a 6, pessoal, ela que vai ter mais suporte, é mais estável aí. Mas muita gente continua na 3.1, mas enfim. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar com esse conceito de sobrescrita e sobrecarga, tá? De métodos. E para fazer isso, a gente precisa trabalhar com um dos principais recursos aí da orientação a objetos, que seria você criar seus objetos através de classes, tá? Então vamos criar aqui uma classe para a gente poder testar. Eu vou criar uma classe, vamos falar num contexto de banco, tá? Contas bancárias. Então eu vou ter uma classe aqui, ó, que vai ser minha conta bancária. E nós vamos definir aqui alguns atributos para ela, tá? Primeiro vamos deixar ela pública. Vamos dizer que eu tenho aqui um código para essa conta. Vai ter um ID. Tá? Criar como string mesmo e a gente vai definir aquele hash para ela. A gente vai usar aquela classe get para poder criar, tá? Além disso, para essa conta, eu vou ter aqui o nome do cliente. Poderia ter uma classe só para o cliente e fazer uma composição, tá? Mas como a gente vai ver dois conceitos bem específicos, vamos deixar por hora assim o nome do cliente. Fica na conta bancária mesmo. E nós vamos ter também. Aí a gente vai usar um valor double aqui, o saldo da conta. Tá bom? Então, esses três atributos aqui estão suficientes para a gente. Beleza, criei então minha classe conta bancária. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é essa parte do overload, da sobrecarga. Em que contexto da orientação a objetos eu falo sobre overloading, sobre sobrecarga de métodos? Sobre sobrecarga, né, especificamente. A sobrecarga ela vai se aplicar quando você tem um construtor. Vou ter aqui minha conta bancária. E eu criei aqui um construtor que ele serve para ajudar a inicializar a minha classe. Tá certo? E eu estou inicializando ela como? Estou dizendo ó, que eu não preciso passar nenhum parâmetro aqui ó, na assinatura do meu método. E ele vai inicializar com os valores default, né? Então, o que foi string vai vir vazio, o que for numérico, no caso double, vai vir zerado, tá? Vamos testar isso agora, ó. Vamos lá na nossa classe principal, program. Vou criar um método aqui embaixo, estático. E, ó, teste overload. Vou ficar sobrecarga em português mesmo. Sobrecarga. Mas em inglês é esse caminho aqui, ó. Overload, tá? Então temos aqui, ó, conta bancária. Vou chamar de conta 1. E a gente vai criar um objeto para isso, ó. Então, minha classe, quando eu instancio, ele não dá a opção de passar parâmetros, tá? Meu construtor tem basicamente nenhum parâmetro. Ele só instancia
E aí eu consigo criar meu objeto, né? Então tenho lá minha conta 1, ele vai ter o ID. Então a gente vai usar a classe guide, gerar um novo guide. E eu transformo isso numa string de string. Belezinha. Então agora eu vou criar aqui, ó, o nome do cliente. Nosso amigo João da Silva. E por fim, teremos aqui o saldo. Vou deixar aqui com 100. Para inicializar, tá? Tem toda uma outras questões que a gente poderia comentar, de não permitir setar esses valores, que aí entra a parte de regras de negócio, mas vamos esquecer essa parte por enquanto, vamos abstrair isso, tá? Então, basicamente, eu quero me concentrar no sobrecarga. Então, essa é uma forma de eu criar esse objeto. Então, instanciei aqui o objeto e depois eu seto os valores. Para poder melhorar isso, eu gostaria que esses campos fossem definidos quando eu for criar o meu objeto, tá bom? Então aqui na conta bancária, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar um outro construtor. E aí eu vou ter aqui, ó, a gente vai passar as informações para ele agora. Eu vou passar o ID, vou passar o nome do cliente e também vou passar aqui o saldo, tá? E aí vamos setar os valores, né? ID recebe esse ID. O nome do cliente vai receber o parâmetro do nome. E por fim, o saldo recebe o saldo passado como parâmetro. Boa! Então, eu tenho dois construtores diferentes, tá? E agora, quando eu for criar uma segunda conta, ó, conta bancária, conta 2. Vou fazer o new aqui, ó, instanciar o objeto. Ó, repara que agora eu vou ter, ó, duas opções, tá vendo? Ó? One of two. Uma de duas opções para poder criar esse objeto. Isso daqui é a sobrecarga, tá? Então a sobrecarga é quando eu disponibilizo mais um ou mais de um recurso, na verdade, né? Dois ou mais opções para eu poder instanciar o meu objeto. E eu estou fazendo essa sobrecarga do meu método. Então se eu quisesse criar aqui direto, ó, então eu vou fazer assim. Vamos criar o ID antes, né? Só para ele ficar o código mais enxuto ali na instanciação do segundo objeto. Stack o guide, gera nova chave para gente. Transformamos em string. Então a gente vai passar aqui, ó, basicamente o ID, o nome e o saldo. Essa 200 de saldo. Aqui vai ser Maria Souza. Enfim. Então, ó, é uma outra forma de eu criar, é o mesmo objeto, eu só estou utilizando a sobrecarga dele, tá? Então, posso ter apenas dois? Não, posso ter mais, ó. Então, se eu quisesse criar aqui, ó, uma outra opção para poder inicializar essa minha conta bancária. Uma outra coisa importante, ó. Eu montei aqui uma sem parâmetros. Depois eu montei um outro aqui com 3 parâmetros, certo? Se eu quiser criar um outro, ó, com a mesma assinatura que a gente chama, que são os mesmos parâmetros, ou sem os mesmos parâmetros, eu não posso. Então, se eu quiser criar um outro construtor sem parâmetros, a minha classe aqui, ó, o computador vai chamar e falar, already defines a member call, conta bancária, with the same parameter types. Então, eu já tenho um membro, né, que no caso é o construtor definido, com os mesmos tipos de parâmetro. Então ele não deixa. Então se eu quisesse criar aqui ó, os parâmetros, por exemplo, ID, o nome, sem string também, né? Apenas nome, double, e o saldo, ele vai chiar também. Ó. Por mais que não tenha o mesmo nome dos parâmetros, ele valida a estrutura da assinatura desse método. E a estrutura qual que é? São dois parâmetros de string e um parâmetro
de número, o double. Então ele não permite, tá? Por isso que ele tá dando erro. Ah, então nesse caso eu quero que sejam passados dois parâmetros. E aí aqui eu vou colocar que a minha classe, o método, ele vai atribuir o ID, ele vai gerar isso automaticamente, tá? Através do Git, né? Beleza, definiu isso. E aí agora sim eu vou passar os valores aqui. Ó. O nome. E eu vou ter aqui também o saldo. Só para ficar mais bonitinho, de acordo com o contexto, eu vou colocar o mesmo nome, que é o nome cliente, tá? Embora não seja exatamente o mesmo, porque você sabe que as variáveis aqui elas são do case sensitive. Então, como eu criei aqui a propriedade com N maiúsculo, ele não vai entender que é o mesmo, né? Que o parâmetro que está em minúsculo. Mas, só para manter a coerência aqui dos nomes, eu vou manter como nome cliente. Ok? Boa, então eu tenho agora três construtores diferentes. Ó. Sem parâmetros, com parâmetros, e aqui eu tenho com dois parâmetros. E aí ele não vai chiar. Se for aqui em error list, não vai aparecer o erro. Porque isso pode fazer. Eu estou alterando a assinatura do meu construtor, tá? Vamos criar então agora a nossa terceira conta, só para validar aqui o conceito. Então tem o new conta bancária. Vamos ver aqui, ó. Ó, agora eu tenho três tipos, tá? Ele apareceu outra coisa aqui na frente. De novo. Olha lá. Aqui tá aparecendo já o ID, né? Chatinho. Mas vamos lá. Mais uma chance. Ó, então eu tenho. Ah, só dá um ESC aqui. O primeiro é sem os parâmetros. O segundo com dois parâmetros, também dá o nome do cliente e saldo. E o terceiro com os três parâmetros. Os dois, o saldo, o nome e eu tenho o ID primeiro. Tá? Então a gente vai usar esse segundo aqui. Ó. Então vou informar o nome e o saldo. José Pedro. Então, para o mesmo objeto, estou utilizando várias formas de eu fazer isso, tá? Legal, então isso é a sobrecarga. Então vamos adicionar mais um método aqui, ó, só para a gente validar essas informações. Chama aqui, ó, public void exibir informações. E a gente vai reunir essas informações aqui, tá? Info. Aí eu quero combinar aqui o texto com as variáveis, então eu uso o comercial para facilitar a formatação, tá? Das informações. Então vou ter aqui o ID e aqui eu vou informar meu parâmetro, na verdade minha propriedade ID, teu nome e a mesma coisa, tá? Relembrando rapidinho, o diz, ele ajuda a gente a poder dizer a qual objeto nós estamos tratando, que é o objeto em questão, o objeto que está instanciado. Então, quando eu chamar exibir informação da conta 1, o diz se refere ao objeto 1 do tipo conta bancária. E aí por isso que ele vai saber pegar a informação do ID do primeiro objeto e o nome, e assim segue, tá? Quando eu chamar o exibir informações para minha segunda conta, ele diz, opa, essas são as informações referentes ao objeto da minha conta 2. E assim segue o fluxo. Nome, cliente. E agora, por fim, a gente tem o saldo, né? Saldo. Boa. Ó, então tem aqui conta 1, conta 2, conta 3. Então vamos exibir essas informações. Ó. Então, exibir informações. Ele mostra pra gente. Vamos fazer o mesmo com as demais contas, tá? Conta 2. E por fim aqui na conta 3. Tá. Legal.
Aí vamos fazer a chamada só para validar, tá? Vamos testar esse negócio aqui funcionando. Eu vou remover essa linha do Hello. Na verdade, vamos alterar, tá? Ó, testando conceitos de overload e override de orientação de objeto, tá? Então vamos fazer a chamada a esse método de teste sobrecarga. Coloca aqui um breakpoint com o F9. Vamos executar aqui. Usei o F10, tá? Meu antivírus, ele não está deixando executar. Acho para ele um pouquinho aqui. Agora vai. Beleza. Deixa eu só ajustar aqui esse monte de tela que abriu de debug. Aí, agora vai. Então, testando conceitos de overload, ele vai escrever na tela. Ó, escreveu pra gente. E agora eu vou usar o F11 para entrar no detalhe do método, tá? Então, uso o F10 para ir navegando. Então, a conta 1. Se a gente olhar os valores dele, ó, os valores default, né? A string que está vazia está como nula e o meu saldo está zerado. Instanciei o ID, atribui o valor e aí ele vai setando o valor para cada objeto, cada parâmetro do meu objeto. Nome, saldo. Boa, exibiu tudo aqui. Na verdade, configurou, né? Exibir informações, ele joga na tela pra gente, ó. Opa, na verdade, como aqui em exibir informações, ele não exibiu, tá vendo? Não mostrou porque a gente não escreveu, né? Deixa eu só parar aqui. Faltou esse detalhe. Nós montamos o objeto, né? Aqui tá. Vai ter as informações, mas faltou escrever na tela. Vamos lá. CW, nosso console write line, a gente coloca um info aqui, tá? Vamos incluir só uma quebra de linha aqui no finalzinho, /n, para facilitar a visualização de vários objetos, tá? Vou executar novamente. Beleza. Exibir informações. Então tá aqui, ó. Os dados da conta. Mostrou bonitinho. Conta 2. Mesma coisa. Beleza. E eu tenho aqui, ó. Conta 3. Exibir as informações, ó. Show. Então tá funcionando, atribuindo. E estou usando o overload, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero também ter a opção desse método, exibir informações, só que eu quero ter a opção de escolher se eu quero ou não que seja exibido o saldo da conta. Tá? Então a gente vai ter, eu vou copiar aqui esse método, exibir informações. Então vai ser o mesmo método, só que ó, ele está chiando igualzinho no construtor, que ele está falando que eu já tenho um método ó, definido, esse already, né, eu já tenho um método chamado exibir informações com os mesmos tipos de parâmetros, com a mesma assinatura aqui, ó, que no caso é 5 parâmetros. Então esse exibir informações aqui eu vou chamar assim, eu tenho um booleano, aqui ó, exibir saldo, achei errado, né? Faltou um izinho aqui, ó. Exibir saldo, eu marco se eu vou mostrar o saldo ou não, tá? E eu posso até já inicializar esse valor também. Só que antes disso, ó, ele não está mais chiando, tá vendo? Então, é o mesmo método, só que eu estou fazendo a sobrecarga dele, alterando aqui os parâmetros, tá? Aqui eu não tenho parâmetros, aqui eu tenho um parâmetro. Eu quero deixar ele como padrão, pedir para ele exibir por default, tá? Então, você está como true. Beleza? Então, vamos fazer assim, a gente coloca um if para validar. A gente só tem que deixar esse info aqui, a variável criada previamente. Vamos deixar ela vazia. Vou usar o string empty. E aí eu vou validar. Se exibir saldo. Eu poderia colocar aqui ó, igual true. Mas isso aqui é uma redundância, tá? Se eu deixar apenas isso aqui já valida para mim, se é verdadeiro. Então, se exibir o saldo,
Então, aí eu vou exibir a informação completa aqui, tá? Formato ele para poder colocar todos os campos. Se não, eu tenho aqui um info novamente. Aí eu incluo apenas o ID, nome e eu removo o saldo. Não quero exibir o saldo agora. Isso é apenas o ID e o nome. E aí no final o console write escreve o que tiver na variável inf e ela é definida de acordo com essa validação que o meu if faz de acordo com o valor passado. Ok? Aí outra coisa, como o meu if ele tem apenas uma linha, tá vendo, de instrução, tanto no if quanto no else, quando eu tenho apenas uma linha de instrução, eu posso... Opa! Escrevi o que não devia. Voltou. Eu posso abrir mão de utilizar a chave. Eu diminuo um pouquinho o tamanho do código. Tá? Se eu tivesse duas instruções, aí eu sou obrigado a utilizar as chaves. Ok, ó, vamos testar então esse outro exemplo aqui de sobrecarga. Só que eu estou fazendo isso com métodos, tá? Que são do construtor. Então vamos dizer que aqui, ó, para o segundo, exibir informações, eu não quero exibir o saldo, tá? Então vou colocar falso. Tá? E vamos ver aqui o terceiro em ação, ó. Exibir informações. Olha, já apareceu escrito overloading, tá vendo? Ó, então aqui eu consigo selecionar. Quero sem parâmetros ou com parâmetros. E aí se eu deixar aqui, ó, full, aí ele exibe o saldo. Legal, vamos testar então. Executando novamente. Teste de sobrecarga. Exibe as informações. Não informei nada. Então ele, por padrão, exibe o saldo. Boa. CT aqui como falso. Conta 2. Não exibiu o saldo. Por fim, exibir informações marquei como true, verdadeiro. Então aqui ele vai exibir o saldo, tá? Então a parte de sobrecarga é essa. Quando é que eu tenho o que é e quando eu aplico. Então a sobrecarga é quando eu quero ter vários métodos que fazem a mesma coisa, só que eu quero ter parâmetros diferentes, opções diferentes para poder utilizar esse método. Igual aqui no exibir informações. Ele se aplica a métodos e também a construtor. Eu posso aplicá-lo com recurso de sobrecarga, overload, para o meu construtor também, para os meus objetos. Beleza? E a sobrescrita? Vamos ver ela agora. Então a gente vai fazer assim, ó. Vamos criar minha conta bancária. Eu vou criar um método aqui para ela. Vamos estabilizar aqui esses métodos. Eu vou criar aqui embaixo, ó. Então na classe conta bancária, tá? Vou criar um método aqui chamado exibir extrato. Então esse exibir extrato vai mostrar as informações da conta aqui, tá? Então eu vou ter aqui a data atual. Eu vou ter uma date time now. E eu vou montar aqui uma informação para ser exibida, tá? É como se fosse aí naquele papelzinho lá que você consegue pegar no caixa eletrônico, se você ainda for em caixa eletrônico, né? Acho que é mais fácil a informação que você visualiza no seu app no celular, não. Mas a informação vai ser a seguinte. Eu vou ter aqui, ele vai exibir a data. E a gente vai usar essa variável, que é mostrando a data atual, em que eu estou fazendo a consulta do meu extrato. E aqui eu vou ter o saldo da conta. Tá? Saldo. Então aqui eu vou exibir apenas o valor. Saldo. Beleza? Então eu exibi o extrato, ele mostra para mim o saldo da conta. Vou testar só um objeto só. Vou fazer aqui, que é outro método. Static void, esse ó, teste sobrescrita.
E eu vou copiar um objeto aqui, tá? Vai ser José. Tomar ele no chuto. Onde da gente? Então, sobrescrito é o override, tá? Então, criei o objeto. E aqui eu vou querer para essa conta, apenas como conta, exibir extrato, ou extrair extrato, já como exibir. E agora eu vou validar ele. Então eu vou comentar essa linha de teste de sobrecarga. Então, só relembrando o comentário assim que eu faço, tá? Para ele não executar essa linha. E eu vou invocar aqui o método de sobrescrita, de teste de sobrescrita, né? Ok. Então vamos lá. Inicializando a aplicação, F10, vou entrar no método F11, e aí vamos linha by aqui, ó. Exibir extrato. Ele vai mostrar pra gente aqui. Acho que de novo faltou escrever, né? Montei o objeto, mas é exatamente isso. Faltou o console write, né? CW, tab, e a gente insere a variável info aqui. Vamos lá. Mais uma chance. Aí. Exibir extrato. Aí mostrou pra gente, ó, data atual e o saldo. Beleza? Até agora não tem nada sobrescrito aqui, é só pra gente poder utilizar como exemplo esse método, tá? Boa. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar uma outra classe. Vamos lá. Adicionar classe. Eu vou chamar essa classe de conta corrente, tá? Boa. Como é que vai funcionar essa conta corrente? Ela vai ter as mesmas características dessa conta bancária. Só que eu vou ter alguns recursos a mais. Só que ao invés de eu ter que ficar copiando e replicando todas essas informações que eu já tenho na conta bancária, eu vou querer que essa conta corrente herde essas características. Então a gente vai utilizar o recurso de herança. Então eu vou dizer que a conta corrente ela vai ser uma classe filha da conta bancária. Então eu uso 2 pontos para fazer isso, tá? E agora ela já vai ter todos esses recursos da conta bancária. Legal. Então vamos testar essa conta corrente agora. Voltando aqui no teste de sobrescrita. Então eu criei aqui a minha conta corrente. Vamos ver se eu consigo criar aqui a conta já. Todas as informações. Ó, então ele está falando que eu só tenho um construtor, tá vendo? Não tenho todos. A parte do construtor específico, eu preciso definir ele. Senão eu não consigo reutilizar esse criado, tá? Já tem um esquema que você faz o super, mas vamos criar aqui, ó, conta corrente. Vamos só usar a mesma assinatura, esse do nome e o saldo, tá? Ó, nome e saldo. E eu faço assim, ó. Deixa eu lembrar o nome aqui, é o base. Isso. Com esse recurso aqui, ó, do 2 pontos base, aí eu chamo o construtor da classe mãe, tá? Classe base, por isso que é base. Então repare que ele vai aparecer aqui, ó, as três opções aqui do construtor, tá? Então a gente vai usar esse segundo, que tem o passo o nome, o cliente e o saldo. Então passa o nome e o saldo. E aí ele já vai atribuir esses valores pra gente, sem que a gente precise ficar setando, igual já foi feito aqui. E ele também já vai criar um ID, tá? Então a gente vai ver isso funcionando. Já vai ter os campos, as propriedades, né? Criadas, porque ele vai receber como herança. E através do construtor já vai inicializar pra gente, usando esses 2 parâmetros, tá? Vamos testar isso também. Nossa conta corrente. Conta 2. Ó, e agora eu já sou obrigado, porque eu tenho apenas o construtor com parâmetros. Então ele não deixa eu usar sem parâmetros, tá vendo? Legal que a gente vai testando vários conceitos além da sobrescrita e da sobrecarga, tá? Então vamos lá. Então nosso cliente aqui
vai ser o Ricardo Mozart. E eu vou ter o saldo aqui também de 100, tá? Legal. Fiz isso e depois eu quero exibir aqui também. Conta 2, exibir o extrato. Ele aparece meta também pra gente, tá vendo? Exibir extrato e eu não implementei ele nessa classe. De novo, ele vai herdar da classe base, classe 1. Você já vai entender a sobrescrita, tá? Vamos executar mais uma vez, vamos ver se ele está fazendo certinho para o objeto 2. Vamos no passo a passo, F11, tá? Ele entrou aqui no construtor, passando os valores. F11, ele vai no base, ó, e o base vai acessar a classe conta bancária, vai atribuir os valores, gerar o ID, bonitinho aqui para o nosso objeto conta corrente, tá? Feito isso, ao exibir extrato, ele vai cair, ó, no método lá da classe base, conta bancária, e vai exibir as informações pra gente, tá? Aqui, ó, da conta 2, tá? Exibir o saldo. Boa. E o saldo foi 100. Pra gente poder testar sobre a escrita, eu vou fazer o seguinte. Essa conta corrente, ela herda as mesmas características da classe base, mas ela tem umas coisinhas a mais. Então eu vou dizer que ela tem aqui uma propriedade a mais chamada limite. Então eu tenho um valor aqui de limite. E aí quando eu for instanciar o objeto, eu vou dizer que esse limite ele vai ter um valor de 100 e 100. Mais 100 também, tá? Só para ficar mais fácil a gente entender. Então, esse atributo ele não existe na conta bancária, ele é específico apenas da minha conta corrente, da minha classe filha, tá? E aí eu tenho esse limite, e quando eu for exibir o saldo, eu tenho que exibir o saldo, não vai ser apenas o valor do saldo, vai ser o valor do saldo mais o valor do limite. Então, para fazer isso, eu preciso definir a regra desse exibir extrato daqui da conta bancária, novamente, para poder complementar essa informação. Bom, como é que eu vou fazer? Só copiar aqui vai ser parecido. Na minha conta corrente eu vou ter aqui, ó. Vou fazer uma reescrita, overriding. Aqui na verdade é das classes base, né? A gente vai fazer aqui, ó, do exibir extrato. Exibir extrato. E aqui eu vou colocar as informações. Beleza, data, saldo, aqui, ó. Deixa eu mudar a regrinha aqui, ó. O saldo vai ser exibido mais o limite. Certo? Ó, saldo e limite. Essa informação muda, tá? E eu tenho uma anotação aqui, ó. Se não me engano aqui, ó. Override, please. Aqui. Opa, não, peguei um arroba. Acho que não preciso nem informar não esse carinha. Só preciso colocar ele aqui. Eu nem preciso informar não. Acho que ele já vai entender assim. Tá, deixa eu validar agora. Beleza. Vou passar e mouse. Meu mouse sumiu. Aqui, ó. Deixa eu saber o que tá falando aqui. Tá. Seria o maluco aqui, eu não sei. Tá. Compilar aqui, exibir informações. Marcar aqui o F9. Às vezes atualiza alguma coisa no framework que pode ter mudado alguma coisinha no conceito, tá? Mas a ideia, eu tenho o mesmo método, a classe filha, tem o mesmo nome, só que aí eu sobrescrevo a regra, tá vendo? A verdade é que corrente. E a regra é essa, exibir o saldo mais o limite. Então vamos lá. Vamos testar novamente. Minha sobrescrita.
Então, ó, quando eu vou no vira extrato da minha conta, objeto conta da conta bancária, ó, ele cai nesse vira extrato de conta bancária. E é o valor que ele exibiu foi 100. Beleza. Conta 2. Ó, ele caiu no exibir extrato de conta corrente. E aí o valor vai ser diferente. Embora ele tenha colocado 100 aqui, ó, no saldo, ele vai exibir o valor 200 por conta do overriding, tá? Então, ó, entendemos, funcionou. Agora, qual que é a diferença, então? O que faz a sobrescrita e qual é a diferença dela com relação à sobrecarga? A sobrescrita eu utilizo para sobrescrever, para redefinir uma regra de um método na classe filha. Então, eu utilizo o overriding sobrescrita quando eu estou falando de herança, tá bom? Então, eu sobrescrevo um método quando eu preciso alterar uma regra na classe filha. Já a sobrecarga, ela vai ser no nível do método mesmo. Eu tenho um método, eu preciso sobrescrever esse método, só que eu quero fazer ele com diferentes formas. É a mesma informação, mas com diferentes parâmetros. Então, eu ajusto os parâmetros e aí eu tenho uma sobrecarga. Quando eu substituo o método por outro, aí eu tenho uma sobrescrita. É essa a diferença entre eles, tá? Então, se o seu professor te perguntar na prova, diferença entre overloading e overriding, você já sabe. Overload, estou utilizando o mesmo método várias vezes, na mesma classe, só que eu estou alterando a assinatura do método, ou os parameters type, os tipos de parâmetro. Já a sobrescrita, eu estou substituindo a funcionalidade de um método quando eu tenho essa relação de herança na classe filha. E é isso, olha só. Então, o legal que a gente viu na prática funcionando e também a gente entendeu o conceito, tá? A diferença entre eles. Sobrescrita, sobrecarga, overloading, overriding. E é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Assim que eu conseguir, agora estamos retomando aqui aos pouquinhos, a gente consegue validar isso. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.